Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, o canal O Contador. Eu estou muito feliz em poder transmitir esse conteúdo aqui para você hoje. Mas antes de eu começar a transmitir, eu quero fazer um agradecimento ao professor Victor Hugo Elias, na verdade é o nome dele completo, né? Ele me propiciou usar essa ferramenta que eu estou usando a partir de hoje, tá certo? Onde eu consigo colocar aqui, compartilhar com você aqui a minha tela e um conteúdo também, tá certo? Então, agradecimento especial aí à pessoa que, com todo o carinho, com toda a atenção, com toda a dedicação de um professor de verdade, né, me ensinou aí a usar essa funcionalidade, essa ferramenta, tá certo? Então, muito obrigado aí ao professor Victor Hugo Elias. Aqui do meu lado, nós temos o Caduceu de Hermes, né? O Hermes é um personagem da mitologia, né? E o caduceu é usado em várias profissões. É um bastão aqui, né? Tem um capacete, tem as asas e tem as serpentes, né? Não são só cobras, são serpentes entrelaçadas. E uma hora eu posso fazer um vídeo para falar sobre toda a significância desse símbolo, desse caduceu aqui para você no meu canal, tá certo? Então, bora lá ao conteúdo já a partir de hoje, usando essa funcionalidade que o professor Victor colocou para mim, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Bom, então o meu canal, este meu canal, eu tenho mais um canal aqui no YouTube, né? Mas esse meu canal, ele é o canal O Contador. O objetivo desse canal, ele é colocar para as pessoas de uma forma simples, de uma forma bem tranquila, com palavras simples, nada rebuscado, sobre finanças pessoais, sobre contabilidade pessoal, sobre orçamento pessoal, sobre toda essa questão relacionada a pessoas, né? Para isso, eu tenho uma planilha que eu uso já há bastante tempo, que ela tem várias informações, várias coisas interessantes, e eu fiz algumas adaptações para disponibilizar para você aqui no meu canal, tá certo? Eu chamei essa planilha de prosperidade, né? Porque prosperidade é o que todo mundo quer, pelo menos eu acho que a grande maioria das pessoas busca prosperidade, né? Prosperidade não obrigatoriamente significa ser rico, ou enfim, porque às vezes riqueza também é um pouco subjetivo, né? Depende de onde você mora, depende da realidade, da sua idade também, né? Então prosperidade é uma coisa meio, eu achei mais interessante do que simplesmente planilha da riqueza. E o que acontece? Tem um monte de canais aqui no YouTube falando sobre finanças pessoais, falando sobre isso, falando sobre aquilo, que você deve fazer reserva de emergência assim, que você deve fazer reserva de emergência assado, ou que você deve usar o método 50, 30, 20, ou que você deve fazer uma série de coisas dessa forma, né? E eu queria fazer uma coisa um pouco diferente. Eu queria colocar a minha vivência, né? Então, eu não vou recomendar para você um aplicativo ou uma planilha de alguém, eu vou disponibilizar para você o que eu uso, né? Claro que o que eu uso, eu tive que fazer algumas adaptações para ficar mais didático, para ficar mais lúdico, né? Então tem tutorial, tem uma série de coisas, tem várias explicações sobre as abas das planilhas, né? E eu vou disponibilizar aqui para você. Então, eu não tenho a pretensão de vender curso, ou de vender a planilha, ou de vender nada, tá certo? Então realmente a ideia é que as pessoas usem, que as pessoas entendam um custo errado, um gasto errado, o que isso reflete para ela na sua vida financeira, tá certo? Então, para disponibilizar essa planilha para vocês,
o que eu tenho? Hoje nós vamos fazer então essas explicações superficiais sobre as abas. Eu nem vou entrar tanto na planilha em si, mas eu vou fazer uma explicação geral sobre essa planilha, tá certo? Esse aqui eu vou deixar um e-mail de contato, então se você precisar, quem quiser, né, é só mandar um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aí na sua tela, que aí a minha equipe vai mandar para você a planilha. A planilha não tem links, eu até pensei em colocar alguns links na planilha que seriam interessantes, links com companhia de energia, links assim que eu uso no meu dia a dia, mas na versão que eu estou disponibilizando, eu tirei esses links, porque as pessoas podem falar, será que esse link é malicioso? Será que ele é um .ez? Será que é um executável? Então eu não coloquei os links, tá? E aí as pessoas vão colocando os links à medida que elas forem achando interessante. Então, de qualquer forma, tem um e-mail de contato. Esse aqui no YouTube, esse aqui é o meu canal, tá certo? Então, eu vou disponibilizando este vídeo e outros vídeos também somente nesse canal. Eu tenho mais um outro canal que eu falo sobre assuntos diversos, falo sobre moto, viagem, bicicleta, skate, né? Mas eu achei mais interessante ter esse canal específico para a parte financeira, como é um assunto um pouco mais formal, né? Um assunto mais relevante também para fins aí de tá ligado à qualidade de vida, né? Tá ligado a planos para o futuro, né? Seus planos para o futuro, né? Então eu achei por bem criar um canal específico para isso, tá certo? Então nesse momento eu estou fazendo a apresentação do meu canal, tá certo? Explicando para você quais são os objetivos, quais são as finalidades dele, que é colaborar e tentar passar um pouquinho da vivência no que for útil para você. Você vai colocando aqui, você vai compartilhando também, comentando, curtindo, enfim, inscrevendo-se, ativando as notificações, essa coisa toda aí, tá bom? Então, falar um pouquinho do canal, falar um pouquinho da planilha, e já entrando especificamente na planilha, realmente é uma planilha com várias abas, com várias coisas, né? Então eu achei por bem fazer uma apresentação. Deu muito trabalho para fazer, foram horas e horas, muito trabalho mesmo, porque para cada campo tem uma janela de explicação, tem objetivo. A planilha também tem uma parte legal que é motivacional, vamos dizer assim, né? Mostrando para você que você também consegue. Se fulano consegue, eu também consigo, né? De uma forma bem lúdica, bem didática, tá bom? Então é isso aí, ó, que eu estou fazendo agora. Na planilha você vai perceber que a primeira aba é um tutorial. Então nesse tutorial eu falo também algumas informações sobre a planilha, né? Mas é um tutorial com instruções específicas de uso, de informação, de objetivos. E como é uma planilha em Excel, às vezes você coloca uma informação numa aba e ela vai refletir na outra aba. Então o tutorial vai te dar essa visão de que às vezes você está numa aba que tem uma informação lá, ou que pede uma informação lá, mas que o local para alimentar essa informação não é ali, é em outra planilha, em outra aba, porque nessa outra aba ela vai alimentando outras abas subsequentes. Isso tudo está numa sequência lógica, eu vou mostrar tudo aqui para você, tá bom? Basta você ter paciência e curiosidade. Então o tutorial é uma aba que são instruções para preenchimento da planilha, e tem também as formas de contato, se bem que as formas de contato tem também aqui, tá certo? Na planilha todas as abas elas são preparadas para serem impressas, então quando você for imprimir vai aparecer no cabeçalho também as minhas informações de contato, e no rodapé vai ter a versão da planilha que a gente está sendo apresentado ali, tá bom? Então, orçamento, né? Orçamento é a primeira aba com informações de output, vamos dizer assim, da planilha, né? O orçamento ele quer dizer o seguinte:
quanto é que eu preciso ganhar, quanto é que eu preciso fazer, seja o nome que for, tá? A forma como for, como você achar mais interessante, para que eu tenha um ponto de equilíbrio, tá certo? Então, para eu poder ter um ganho, um rendimento que seja suficiente, necessário para eu cobrir os meus custos, cobrir as minhas despesas. Qual é essa conta? Quanto que é esse montante? Esse montante ele varia de pessoa para pessoa, de acordo com a região onde você mora, de acordo com a sua idade, né? Se você tem filhos, ou se você é uma pessoa aposentada, se você é uma pessoa, um estudante, um jovem estudante, né? Então, esse orçamento, essa aba, ela vai permitir a gente identificar qual é o valor mínimo, vamos dizer assim, que eu preciso ganhar para eu poder mensalmente não ter prejuízo, né? Para eu mensalmente não ficar com uma dívida. Porque o que acontece? Nós temos dois ambientes, tá? Todo mundo tem dois ambientes. Você tem um ambiente profissional, que é onde você tem lá o seu salário, tem o seu ganho, né? Seja aluguéis, seja aposentadoria, e você tem também as suas despesas, os seus custos. Às vezes você é um motorista de Uber, você tem custo com combustível, aluguel do veículo, financiamento, enfim. Isso vai fazer parte de um ambiente onde aqui você vai ter uma sobra ou falta ou déficit, né, superávit ou déficit operacional, vamos dizer assim. E você tem um outro aspecto, que é o aspecto financeiro. Então, se você tem uma sobra aqui no aspecto operacional, como que essa sobra o que essa sobra te gera no seu aspecto financeiro? Ela está te gerando uma receita financeira, essa sobra, ou aqui você tem uma falta, e aí por conta dessa falta no seu aspecto financeiro você está pagando juros. Então é mais ou menos isso. Você tem duas situações. Você tem uma situação que é operacional, você tem uma situação que é financeira. A gente separa isso, né? Porque a bola de neve ela está vindo, ela existe, ela é uma realidade, né? Só que tem dois aspectos. Se por um lado alguém está empurrando essa bola de neve, se por um lado você está sendo empurrado por essa bola de neve, ela está afetando negativamente a sua vida, por outro lado ela está sendo empurrada por outra pessoa, pode ser um banco, pode ser um agiota, pode ser o que for. Então sempre que tem alguém sendo afetado negativamente, é porque também vai ter alguém sendo afetado positivamente. Então a questão financeira a gente vai ver aqui na planilha, também tem, né? Mas nesse momento a questão operacional, para ver o quanto que você realmente ganha e quanto que você precisa ganhar para fazer frente aos seus custos. Olha que interessante, né? Então vamos andar aqui, ó. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é saber se você vive acima ou abaixo do seu padrão de vida. O tal do padrão de vida que todo mundo fala, mas ninguém explica como calcular, como identificar. Então, na minha planilha, se você permitir, né, com a minha ajuda, a gente pode tentar calcular aí o seu padrão de vida, saber se você está acima ou abaixo do seu padrão de vida. E quando a gente fala aqui, saber se você vive acima ou abaixo, é porque, olha que interessante, apesar de você fazer a conta, né, na planilha a gente vai fazer a conta de qual é o seu padrão de vida, ele não é definido por você. Né? Na verdade, o padrão de vida, essa que é a parte interessante, ele não é diretamente definido por você, ele é definido por aspectos ou por questões que te afetam. Então, por exemplo, eu vou comprar para eu fazer um trabalho, eu preciso comprar uma calça, né? Então, eu posso comprar uma calça, por exemplo, de R$200, ou posso comprar uma calça de R$1.000. Né? Então o padrão de vida não é você que calcula, é onde você se enquadra, é onde você se encaixa a partir da situação onde você se encontra, tá certo? Então a ideia é você enxergar isso, perceber isso, que você, às vezes a gente acha que eu vivo no padrão de vida tal. Não, você acha que vive, né? Você, na verdade, eu acho que eu escolhi o padrão de vida tal, eu quero frequentar tal tipo de restaurante. Não, é ao contrário, você está sendo afetado por esse padrão de vida, e aqui a gente vai conseguir mostrar essa conta direitinho, tá bom?
Então, para isso, para a gente identificar o padrão de vida das pessoas, a gente tem que falar de um conceito chamado utilidades. Tudo isso vai estar na planilha, né? Mas eu achei mais interessante falando em tópicos, porque a planilha a gente vai de uma aba para outra, acaba às vezes nem todo mundo está habituado com o Excel, acaba se perdendo. Então, vou falar aqui em tópicos para você entender o quanto que é complexo e o quanto que a gente precisa entender todos os nossos números que estão na nossa vida, tá certo? Então, a parte de utilidades. O que são utilidades, né? Para cálculo do orçamento, há informações sobre as nossas contas de consumo. Então, quanto que a gente gasta com água, com luz, com telefone, com internet, tá certo? Por exemplo, se eu moro numa casa, né? Então, eu tomo água. Eu estou tomando água, obviamente, eu tenho um custo. Mesmo que a conta de água venha daqui a um mês, né? Mas eu já tenho esse custo. Então eu preciso entender esse custo para eu poder colocar isso numa lógica temporal e poder calcular o meu padrão de vida. Percebe que o padrão de vida não é você que define. O fato de eu morar nessa casa já me enquadra automaticamente no padrão de vida X. Uma pessoa que mora num outro local vai ter um outro padrão de vida. Tá certo? Então aqui na parte de utilidades a gente vai calcular sobre as informações sobre as contas de consumo. Tá certo? A parte de veículos também é uma coisa muito importante, muito interessante, porque interfere bastante no nosso financeiro, né? Se você tem um carro A, B ou C, se você aluga o carro, se você anda de Uber, se você não tem, se você tem moto, né? Isso aí interfere muito, principalmente na parte tributária, porque hoje a gente vive num país, é meio maluco, né? Porque você vê, a gente tem a questão do IPVA. O IPVA ele é um tributo estadual. Então, cada estado legisla sobre o IPVA, sobre o seu IPVA. Metade do IPVA vem para o município e metade do IPVA fica para o estado. Então, por exemplo, em São Paulo, a maioria dos veículos, dos carros, o IPVA é 4%. Em alguns estados, na Bahia, por exemplo, o mesmo carro que é 4% passa a ser 2%. Né? Então, interfere diretamente na qualidade de vida, interfere diretamente na sua orçamentação, porque a pessoa que mora na região de São Paulo, então, ela precisa ganhar mais para fazer frente ao IPVA do que a pessoa que mora em outro estado, por exemplo, na Bahia. Agora, aqui em São Paulo, não sei qual é o seu estado aí, se você depois quiser colocar nos comentários, tá? Mas aqui em São Paulo, para este ano de 2026, a partir de 2026, as motos, acho que até 160 cilindradas, tiveram IPVA, não foram isentas de IPVA. Então você vê, já muda completamente o orçamento da pessoa, porque às vezes numa casa tem 3, 4 motos, e aí a pessoa fala, putz, mudou completamente. Então, da mesma forma como o governo aumenta, ele também diminui, ele majora, ou ele muda a base de cálculo, ou ele muda a alíquota, ele tem essa liberdade. Então a gente precisa entender isso para a gente definir quanto que a gente precisa ganhar para a gente fazer frente a esses custos, essas despesas. Pois o valor que você vai aplicar, né? O que é o valor que eu vou aplicar? O valor que eu vou aplicar, entre aspas, é a sobra do meu ganho menos os meus custos. Mesmo que eu falo assim, eu tenho que pagar a mim primeiro, ok, mas você vai pagar a você primeiro com o que sobrou, não é com o que faltou, né? E em contrapartida, se na sua atividade operacional você tiver com prejuízo, você vai precisar ir no banco, né? E para você poder fazer a composição do seu orçamento do mês. Então, é a parte mais importante realmente neste momento, né? Não sei o momento de vida que você está, mas nesse momento conceitual, né? Conceitualmente falando, é a parte de orçamentação. E veículos, né? Veículos, a gente vai perceber o seguinte, que na planilha vai ter algumas informações que a gente vai informar mais de uma vez. Por exemplo, veículos. Por quê? Porque aqui na aba veículos é para ajudar a gente a calcular
o valor do IPVA, o valor do licenciamento, a quantidade de licenciamentos que você vai ter, né, se você tiver dois veículos, 3 veículos, né, a quantidade de licenciamentos e o valor do IPVA, para daí colocar no orçamento. Em outra aba, a gente vai colocar também valor de veículo, né, só que na outra aba o valor pode ser diferente. Por exemplo, eu tenho uma outra aba que vai ajudar a gente a fazer a declaração de imposto de renda. Então lá é o valor de compra do veículo, o valor que você já lançou no seu imposto de renda no ano passado, ou o valor que você negociou aí se você comprou um veículo no ano corrente. Já aqui nessa aba aqui é para fins de cálculo do IPVA. Então aqui é o valor que a fazenda do estado, a fazenda aí do seu estado, considera para fins de cálculo de IPVA. Tá certo? Então, algumas vezes a gente vai ver que a informação vai estar em mais de um lugar, e é assim mesmo. É a mesma informação, só que num formato diferente, e é sobre, às vezes, por exemplo, um veículo, sobre o mesmo veículo, mas ele vai estar num valor diferente, porque cada aba tem um objetivo. Você pode, por exemplo, comprar um veículo, sei lá, por 10 mil, mas o valor de tabela dele é 12. Então, nessa aba aqui ele vai estar pelo valor de tabela, a tabela FIP, que é a base que será usada, o valor que será usado como base de cálculo para fins de cálculo do IPVA e impacta no seu orçamento. Já o valor que você pagou, por exemplo, você pagou 10 mil, aquilo vai estar na sua movimentação, na sua escrituração diária, na sua escrituração diária, mensal, e vai estar também no cálculo do imposto de renda. Então é o mesmo carro, mesmo veículo, só que ele vai ter valores diferentes. É uma visão em cubo, não é uma visão do veículo em si, é uma visão em cubo. Tá certo? Então, olha lá, são informações para cálculo do orçamento. Então vai ser informações sobre veículos. Tá certo? Depois a gente vai ter a mesma coisa para imóveis. Então, aqui seria o valor, vamos ver aqui que eu coloquei, são informações para cálculo do orçamento, informações sobre imóveis. Então, por exemplo, aqui vai estar o valor venal que a prefeitura considera para fins de cálculo do IPTU, tá certo? Por exemplo, ou para fins de cálculo de escritura, que também é baseado no valor venal ou no valor mais ou menos de mercado do imóvel, e não é obrigatoriamente o valor que você vai ter na sua declaração de imposto de renda. Lá você pode ter o valor que você, por exemplo, financiou, então o valor que você pagou é maior do que o valor venal. Então aqui é o valor venal, basicamente, para cálculo do IPTU. Por quê? Porque o que a gente percebe? De novo, de região para região, de município para município muda. Existem algumas cidades, por exemplo, aqui em Guarulhos, a prefeitura lança o IPTU em 12 parcelas. Tem algumas prefeituras que lançam em 5, tem algumas prefeituras que lançam a partir de janeiro, tem algumas prefeituras que lançam a partir de maio. É uma confusão. Então, qual que é o objetivo aqui? O objetivo aqui é a gente pegar tudo o que a gente tiver de custo, tudo que a gente tiver de custo anual, trazer numa lógica e converter isso para valores mensais, para ver quanto que você precisa efetivamente ganhar para você fazer frente aos seus gastos anuais, na verdade. Então, voltando aqui até um pouquinho na parte de veículos, a parte, por exemplo, de seguros. Seguro, às vezes você paga em 4 parcelas, só que a vigência é 1 ano. Então, isso também a gente tem que considerar isso num valor de... Deixa eu fechar isso aqui. A gente vai considerar isso daí num valor anual, mas para tentar fazer um rateio mensal, para você ter a noção de quanto você ganha. Digamos que você, no final de tudo, você fala assim, meu custo é 1.000, eu ganho 1.200. Esse 200 você precisa guardar para você pagar as despesas que já existem, por exemplo, IPTU, eu estou morando aqui, então ano que vem vai vir o IPTU. Então essa despesa já existe, então esse 200, esse valor, esse gap eu tenho que guardar para fazer frente a essa despesa no ano que vem. Eu não posso falar assim, sobrou R$200, então eu vou gastar. Não, eu tenho que realmente entender isso, porque senão chega no começo do ano,
a prefeitura mandou o IPTU, agora não tem como pagar. Não, você já sabia, né? Você já vai ter como saber. Chegou agora o valor do IPVA para eu pagar, e como é que eu vou fazer? Então você já sabe que hoje, se você tem um veículo hoje, para 2027, você vai ter que fazer um pagamento de IPVA. Então essa planilha ela vai te ensinar, te mostrar, te permitir, né, colaborar para você fazer essa guarda desses valores, essa apropriação desses valores, apropriação, um fundo, né, uma provisão para você poder fazer frente a essas despesas do ano que vem. E quando chegar no ano que vem, você fugir da multa. Ao contrário, você vai poder usar os descontos, tá bom? Então, aí depois, reserva para emergências, né? Então, a partir do momento que você calcular o seu orçamento, você vai poder falar em reservas para emergências, né? Não adianta a gente falar assim, quanto é que eu tenho que ter de reserva de emergência, mas se a pessoa está devendo, ela não vai conseguir fazer uma reserva de emergência, porque todo mês ela vai precisar tirar um pouquinho. Então, se ela está tirando um pouquinho para pagar as despesas do mês, que são operacionais, isso não é uma emergência. Então, por exemplo, vamos voltar no exemplo da calça. Eu estou trabalhando e agora eu preciso comprar uma outra calça. Eu não vou poder tirar isso da minha reserva de emergência, porque isso não é uma emergência, isso é uma coisa habitual, uma coisa cotidiana. Comprar uma calça, consertar um pneu do carro, isso são coisas cotidianas. Um pelo outro, você precisa ter um valor que não é uma reserva para emergência, né, é um valor de giro para você poder fazer frente a essas despesas. Então, a reserva para emergência, ela já é o seu aspecto financeiro. Perceba, ela é um valor que está te gerando rendimento, né? Então, é um valor que ele está fora do meu operacional. Meu operacional não pode ser afetado um pelo outro, eles são separados. Então eu vou calcular o meu orçamento, eu preciso ganhar correspondente ao meu orçamento, então eu vou ter que ou aumentar o rendimento, ou fazer mais um trabalho, fazer hora extra, ou diminuir a minha despesa, obviamente, né? E aí para que eu possa fazer a reserva de emergência que seja realmente uma reserva de emergência. E a reserva de emergência, eu vou mostrar também que ela é muito pessoal. Tem pessoas que falam assim, você tem que ter uma reserva de emergência de 3 meses, né? Tudo bem, é um conceito, né? Só que, por exemplo, uma pessoa aposentada, ela já tem o seu rendimento ali certinho todo mês. Uma pessoa, ela é funcionário público, ela está estável, né? Ela já tem o ganho dela mensal, né? Então ela pode ter uma reserva de emergência menor. Uma pessoa que é autônomo, eu sou autônomo, eu trabalho com jardinagem, por exemplo, né? Então pode ser que no inverno, não sei, use menos serviço de jardinagem, então ela tem que ter uma reserva para emergências maior. Percebe? Então, de acordo com a atividade da pessoa, você vai ter uma reserva para emergência maior ou menor. Não é um número mágico, não é um número único que, senão seria fácil, né? Mas não é assim que funciona, tá bom? Então, o que é a reserva para emergências? Calcule o montante necessário para emergências, realmente emergências, né? Não é coisas habituais. E aí, na reserva de emergências, a gente vai ter a parte de aplicações, que aí realmente é o aspecto, o seu aspecto financeiro, né? O seu aspecto financeiro, para cálculo da reserva de emergências e da variação anual. Então, o que acontece? Vai ter uma aba lá, aplicações, onde a gente vai calcular a nossa variação anual. Em um determinado ano você terminou com 10 mil e no outro ano você terminou com 15 mil, por exemplo, as suas aplicações, né? Então, você vai calcular essa variação para ver se essa variação ela está de acordo com o valor que você está considerando no seu imposto de renda, inclusive, né? Então, essa variação ela vai mostrar para você também se você está, quanto que é, né? Eu tinha 10 mil o ano passado, agora eu tenho 15 mil. Você está satisfeito com esse resultado? Né? 10 mil, 5 mil, por exemplo, que você guardou a mais, né, durante o ano. Isso é suficiente pelo trabalho que você faz, pelo esforço que você faz, né, pelos sacrifícios que você faz, né? Só 5 mil reais é suficiente para você? Não sei. Então,
você vai fazer essa avaliação a partir desta aba. Por exemplo, eu tinha R$0 de aplicações financeiras, eu terminei o ano com R$100 mil, né? Só que na minha declaração de imposto de renda consta que eu recebi só 20 mil, por exemplo. Né? A pessoa recebe aluguéis, recebe outras coisas que não está declarado. Né? Então, vai cair na malha fina. Então, essa aba também já começa a ajudar a gente a calcular, a verificar, né? A visualizar isso antes do final do ano ou antes da época de declaração de imposto de renda. Tá certo? E aí também é uma questão gerencial, você vai estar satisfeito com o seu resultado ou não, né? Você vai fazer essa avaliação. E aí nós vamos ter também uma outra aba, que é a nossa variação patrimonial, não é isso? Variação patrimonial, ela é obviamente, o seu patrimônio ele é composto de vários itens. Então ele pode ser composto por aplicações financeiras, um veículo, um carro, uma casa, tá certo? Ações, enfim, tudo isso vai compor o seu patrimônio. E de um exercício para o outro, você precisa calcular o delta, a variação patrimonial, tá certo? Então, por exemplo, num determinado ano eu tinha uma moto. Aí no outro ano eu não tenho essa moto, mas em contrapartida eu tenho isso em aplicação financeira. Então essa aba vai mostrar para a gente, é confuso, né? Porque um ano é uma moto, outro ano é aplicação, um ano a moto gera despesas de PVA, licenciamento, né? Manutenção, e no outro ano é uma aplicação que gera lucro, que gera um rendimento financeiro. Então nesta aba a gente vai ter todos os itens. Você vai colocando aí todos os itens que você tiver, né, para você poder calcular essa variação patrimonial e também olhar em relação ao que você declarou no imposto de renda. Todas essas informações que a gente está vendo aqui, elas são informações pessoais. Então, eu não acho legal, por exemplo, colocar isso no aplicativo, apesar de ter muitos aplicativos bons aí, né, que as pessoas usam. Várias pessoas usam, eu não uso, né? Porque eu acho que essas informações são pessoais. Então são informações suas que você deve compartilhar no máximo com o cônjuge, com alguém da sua família, com alguém que te ajuda, de repente um contador de confiança para você trocar umas ideias, né? Sobre os seus números, não é isso? Então a gente vai então essa variação patrimonial, além do cálculo dela em si, né? Ela vai colaborar com o preenchimento da nossa declaração de imposto de renda pessoa física, que o prazo é agora, né? Tem um sem número aí de pessoas que já transmitiram a declaração de imposto de renda, base 2026, exercício base 2025, exercício 2026, mas ainda está em época de transmitir. Então eu queria colocar essa planilha logo no ar, né? Porque além das questões de orçamento e de outras que a gente vai ver mais para baixo, pode ajudar, tá? Ela não vai fazer a sua declaração de imposto de renda, até porque a declaração de imposto de renda atualmente ela já tem a versão pré-preenchida, que eu achei que ficou bem bacana, eu achei que vai facilitar bastante para nós contribuintes. Além de contador, eu também sou contribuinte, eu achei que facilitou bastante, tá bom? E aí, quem que não quer, né? Todo mundo quer saber do futuro. Futuro, né, gente? Todo mundo quer saber do futuro. O futuro interessa a todos nós, né? A gente tem que estar sempre com olhar no futuro. Não é aquele olhar ambicioso, aquele olhar, né? Não é isso, mas sempre tentando fazer uma visão de futuro, tá certo? Então não adianta a gente... aqui a gente também está falando de presente, perceba, né, que o orçamento ele é momento presente, tá? A variação patrimonial tem dados do passado, mas também dados atuais e também a visão de futuro. Então essa planilha ela te dá toda essa amplitude. Você vai ver que é muito interessante, porque a gente vai fazendo várias informações ao longo de um tempo, e essas informações vão se consolidando e vão mostrando para a gente. Então a gente vai fazer um input de informações, mas depois ela vai dar um feedback para a gente sobre a nossa situação. Eu acho que espero que você goste bastante, tá bom? Aí você coloca aqui no comentário. Bora lá!
Então, o que é? É para projetar e acompanhar principalmente as nossas aplicações financeiras. Então, eu vou mostrar, é muito interessante, você vai ter campos mensais, né, para você informar quanto que você está aplicando. Vai ter um campo que é uma taxa de juros, né, a taxa de juros que você obtiver aí nas suas aplicações, no seu banco, na sua corretora, não sei, tá? Eu não vou ficar falando sobre aplicação A, B ou C, tá? Porque isso muda, né? O cenário muda, tem épocas que um fundo é bom, tem épocas que um CDB é bom, enfim, eu não vou ficar me atendo a esse detalhe, acho que não é o meu objetivo, tá certo? Mas nessa aba aqui, essa aba futuro, vai permitir você projetar a sua vida financeira para, acho que está para 5 ou 6 anos, ou quase 10 anos aí de atividade financeira. Então, de novo, né, separou a parte operacional, né, quanto que me falta ou quanto que me sobra mensalmente, e essa parte que me sobra, né, eu vou poder colocar nessa aba futuro para eu projetar isso ao longo do tempo. Será que quando eu, por exemplo, eu coloco lá R$500 por mês, será que isso ao longo do tempo vai ser suficiente para mim? Será que isso vai me permitir uma aposentadoria mais tranquila? Então tudo isso a gente vai poder acompanhar nessa aba futuro. Essa aba futuro, ela está usando o conceito de capitalização composta, né? Juros compostos, que é dito como a 8ª maravilha aí de Einstein, né? Então considerando juros sobre juros, e ficou bem interessante. Além da projeção em si das suas aplicações financeiras, né? Tem uma parte muito importante que é a parte visual. Então ela vai ter gráficos, né? Então vai ter uma linha que vai falar, vai subir, ela sobe assim, de repente ela faz assim. Então é bem interessante também, tá certo? E aí a gente falamos aqui do orçamento, que é o resultado operacional, tá certo? Do resultado operacional eu defino as minhas reservas para emergências, identifico a minha variação patrimonial, calculo a minha variação patrimonial, faço uma visão de futuro, certo? Tudo razoável, tudo nada assim, a minha visão de futuro é comprar uma Lamborghini. Não é uma visão de futuro pé no chão, né? É uma coisa mais sensata, não que seja impossível, mas às vezes não é o objetivo, comprar um helicóptero, não é o objetivo, né? O objetivo é ter mais tranquilidade no futuro. E aqui depois então no outro aspecto, que é o aspecto financeiro, aqui a gente vai calcular o nosso resultado financeiro, tá certo? Calcule aqui o seu resultado financeiro, que ele pode ser positivo ou negativo. Obviamente que o resultado financeiro ou o resultado operacional, um é recíproco do outro, né? Ele é afetado mensalmente. Então, por exemplo, eu ganho R$1.000 por mês, tá? Um número qualquer, ganho R$1.000 por mês. Neste mês eu vou ter que pagar um IPVA que é R$1.050, é mais do que eu ganho. Então, neste mês, o meu resultado operacional ele vai ser negativo. E o meu resultado financeiro também, porque eu vou ter que pegar esses R$50 que está na minha reserva, enfim, né, tá nas minhas aplicações, resgatar e pagar o IPVA. Então, em alguns meses, a gente tem um resultado financeiro positivo, isso é natural. Em alguns meses eu tenho um resultado financeiro negativo. Por exemplo, eu moro numa casa de aluguel, eu vou morar em outra casa de aluguel, vou mudar de casa, né? Então eu vou ter que pagar para essa casa nova, para o novo imóvel onde eu vou morar, eu vou ter que pagar o depósito, os 3 meses de depósito, por exemplo, ou fazer um depósito de uma fiança, por exemplo, né? Então, neste mês,
o meu resultado operacional ele vai ser menor, né? Vai ser negativo, as minhas despesas vão ser maior do que as minhas receitas. E aí eu tenho que lançar mão de alguma coisa que estava no meu resultado financeiro. Então, nesse mês, o meu resultado financeiro é negativo. Isso é normal. O importante é a gente entender esse mecanismo, e isso está planilhado, para você poder depois repor, né? Então no outro mês, paguei IPVA, por exemplo. Né, resgatei R$50. Então, no outro mês eu tenho que batalhar para repor aquele valor. Não é simplesmente, paguei, pagou, tá bom. Não, eu tenho que voltar, né? Então, por isso que a gente tem que ter. Então, no outro mês, por exemplo, eu não vou comprar calça, vou tentar comprar calça no outro mês. Não vou comprar no mês que eu já fiz o saque de IPVA, o saque do rendimento, né, o resgate do rendimento para pagar o IPVA. No outro mês eu precisaria repor esse valor. Senão você só vai tirando e nunca vai repondo, né? E a gente sabe que o que vai garantir isso aqui, que é o seu futuro, né? O que é? São os aportes. A gente vai ver isso, né? Quando chegar na planilha efetivamente, a gente vai perceber isso, que o que vai garantir o nosso resultado aí, a nossa prosperidade, né? Que é o que a gente quer, a gente quer prosperidade, tá certo? O que vai garantir a nossa prosperidade são os aportes. Dinheiro sozinho no banco ele não vai ter todo esse efeito. Portanto, são os aportes, tá bom? Andando um pouquinho para frente, tem uma outra aba que é uma aba que eu chamei de compara. Olha só o que essa aba faz. Compare as possibilidades de compras e tome a sua melhor decisão. Então, por exemplo, eu vou comprar um carro, eu vou pagar R$1.500 de parcela em 60 meses, né? Por exemplo, vou comprar um carro de R$100 mil. Então, esse valor R$1.500 por mês, eu vou pagar de parcela, por exemplo, né? Então, eu vou comprar um carro em 60 parcelas de R$1.500, por exemplo. Né, para dar R$100 mil. Então, esses R$1.500 eu vou dar de parcela, eu vou pagar como parcela, mas se eu, ao invés de colocar de pagar essa parcela de R$1.500, por exemplo, se eu aplicar, porque se eu vou pagar a parcela, porque eu tenho que ter o dinheiro. Lá no meu resultado operacional, ele tem que estar sobrando para eu poder pagar essa parcela. O que acontece se eu pegar esse mesmo valor, que eu já pagaria a parcela, e fizer uma aplicação? Né? Uma aplicação, obviamente, sem risco, porque o objetivo é comprar um carro, então tem que ser uma aplicação sem risco baixo. Tá? O que vai acontecer? Em quantos meses eu vou poder, com esse aporte mensal, que seria a parcela, né? O boleto mensal, em quantos meses que eu vou conseguir completar os R$100 mil para ir lá e comprar o carro? Porque o que acontece? Quando você financia, de novo, a bola de neve, né? Quando você financia, alguém está empurrando a bola de neve em você. Agora, quando você aplica, é ao contrário, você está empurrando a bola de neve em alguém. Porque você está aplicando o seu valor, por exemplo, num CDB, e o banco está emprestando para um tomador. Então, o banco é a bola de neve e você está ajudando o banco a empurrar a bola de neve. Você está sendo afetado de forma positiva. Então, esta aba compara, ela vai nos possibilitar fazer tomar essa decisão, ter essa visão. Então, eu coloquei, eu acho que para financiamento e para consórcio, eu coloquei 2 cenários de comparação em relação a uma aplicação financeira. Cada um dos cenários comparando com a aplicação financeira, para a gente ter essa visão. É bem interessante. Eu confesso que é uma aba que eu fiz por último, né? É uma aba que quando eu preciso comprar alguma coisa, eu mesmo faço a conta aqui, eu acabo optando normalmente por comprar à vista, né? Mas é uma aba que eu acho legal porque a maioria das pessoas, né, um bom percentual de pessoas hoje a gente vê que está na situação de dívida, né? Está na situação da inadimplência, tá certo? Então, e vamos também fazer um vídeo para falar sobre dívidas, né? Porque existem as dívidas boas, as dívidas ruins, né? E tem uma série de características de dívidas que não é o objetivo aqui é só realmente explicações superficiais, tá certo? Mas essa aba compara, ela vai ajudar aí a gente a tomar essas decisões, tá certo?
Depois eu vou ter uma aba chamada perfil. A aba perfil, o que é a aba perfil, né? A aba perfil eu vou simular, por exemplo, eu faço uma aplicação agora sim, né? Eu faço uma aplicação de risco. Então, essa aba perfil ela vai simular a seguinte situação: duas pessoas, ou uma pessoa, por exemplo, que tenha R$1.000 para investir no mês, e ela faz dois investimentos. Ela faz um investimento de 500 numa aplicação de risco baixo, e ela faz uma aplicação dos outros 500 numa aplicação de risco alto, né? A aplicação de 500 vai gerar um rendimento X, e a aplicação de 500 do risco alto ela pode também gerar um rendimento, mas ela pode gerar um prejuízo. Então aqui é um conceito que a gente usa na contabilidade, um princípio chamado conservadorismo, né? É um pouco pessimista, a palavra que se usa é isso mesmo, né? Então a gente vai imaginar o pior cenário, porque o que vier do melhor cenário já está bom, né? Então a gente vai imaginar o pior cenário. Então aqui nessa aba perfil, ela vai mostrar para a gente um prejuízo, por exemplo, 20%. Quanto tempo, se eu tiver um prejuízo de 20%, quanto tempo demora para eu repor esse 20%, para eu voltar, né, junto com o 500 que já estava aplicado numa aplicação sem risco, né? Então é bem interessante que ela te dá essa visão de quanto tempo vai demorar efetivamente para você ter esse retorno não é o retorno do rendimento, você ter a equivalência de valor em relação à aplicação mais conservadora, com menos risco, e essa aplicação com o perfil mais arrojado, tá certo? É uma aba também que eu fiz agora, que ficou pronta agora há pouco tempo, mas talvez até dê uma melhorada em algumas coisas, mas já dá para ir usando, tá certo? E aí, por fim, a gente tem a parte da escrituração, né? O que é a escrituração? Escrituração é onde a gente vai colocar, onde a gente vai informar de uma forma cadenciada, de uma forma lógica, de uma forma organizada, de uma forma estruturada, todos os nossos ganhos e todos os nossos gastos. Ah, mas eu vou ter que colocar todo o cafezinho que eu tomar, aí vai ficar a sua decisão. O detalhamento vai ficar a seu critério. Por exemplo, se você fala assim, eu gastei R$1.000 no mercado, você pode colocar, quando você for alimentar aqui, você pode colocar gasto com o mercado R$1.000. Ou você pode colocar, por exemplo, gasto com alimentação 200, gasto com alimentação que vá compor os R$1.000. Para você falar, nossa, eu estou gastando muito com material de limpeza. Será que não tem um material de limpeza de uma outra marca que eu possa gastar menos? E como vai ser planilhado isso, né? Você vai poder comparar. No mês eu gastei 1.000, no outro mês eu gastei 800. Nossa, será que subiu tanto assim? Ou será que eu estou comprando mais? Ou será que eu mudei de marca para uma marca melhor, às vezes nem percebi, né? Então eu estou consumindo, eu estou tendo uma perda, eu estou tendo um desperdício. Então essa aba ela vai mostrar também a parte de escrituração. Obviamente que você pode, o nível de detalhamento, quem vai definir é você. Ela vai ter como se fosse um plano de contas e você vai fazer a escolha do tipo de gasto que você vai ter. Eu acho que quanto mais você detalhar, o ganho é para você, o ganho é seu, o ganho não é meu, né? Então o ganho é para você poder fazer, saber, né, efetivamente dos seus ganhos, obviamente, né, que é importante, mas também saber dos seus gastos, né, para você identificar se você precisa economizar um pouquinho, ou se você precisa ganhar um pouquinho mais, ou se já está bom. Já está bom, já está bom, então eu posso aplicar de tal forma um investimento de maior prazo. Não adianta eu aplicar no investimento de maior prazo, porque daqui 2 meses, por exemplo, vence o IPVA, então eu vou ter que pagar o IPVA, vou ter que resgatar. Então se eu colocar no investimento de maior prazo, eu vou ter uma maior incidência de IR sobre o ganho. Então essa avaliação, né, essa acuracidade você é que vai saber. De qualquer forma, aqui vai ter todas as informações que você colocar, obviamente, né? E além da escrituração, tem uma outra parte que vai fazer a sua conciliação bancária.
Então, por exemplo, o meu saldo, pela escrituração, o meu saldo é 1.000, por exemplo. Mas pela escrituração bancária, o meu saldo é só 800. Então, alguma coisa não foi lançada, alguma coisa que está lá no seu extrato, você não lançou na sua escrituração. Então vai também te dar essa visão. Inclusive ele calcula eventualmente alguma diferença entre a composição bancária, vamos dizer assim, e a sua escrituração. O que é interessante da escrituração, né? Eu preparei. Então, o que é a escrituração? É o controle, organização e administração financeira. Eu já preparei a de 2026. Então, aí você, quando chegar na planilha, eu vou mostrar como faz os blocos porque normalmente a gente tem ganhos e gastos recorrentes. Por exemplo, eu pago o financiamento do imóvel, então todo mês você tem que colocar lá. Então você vai colocar um bloco de informações, e esse bloco você vai copiar para os outros meses. E você pode copiar para quantos meses você quiser, para você ter essa visão de 2, 3, 4, 5 anos, o tempo que você achar conveniente. Eu pago o seguro do carro de janeiro a outubro, então você pode colocar de 2026 e 2027, de janeiro a outubro, e você vai ter essa visão. E você vai, a partir da escrituração, como ela tem uma visão de futuro, você vai poder perceber em que mês que o seu ganho ele é insuficiente. E em que mês que o seu ganho é suficiente para você poder aumentar uma despesa ou diminuir uma receita, enfim, para você ter, até porque todos nós, eu acho, né, temos sazonalidades. Então, por exemplo, quem trabalha CLT, um mês tem a férias, outro mês tem o 13º, né? Quem trabalha por conta, muitas vezes é afetado por uma questão de chuva, né? Um pedreiro, por exemplo, está chovendo, então ninguém vai contratar o pedreiro para fazer o telhado. Então a gente tem respeito, você vai poder respeitar essa sua característica na escrituração, e você vai poder mostrar como é que você está podendo fazer o seu sucesso financeiro, tá certo? Então, mais uma vez, aqui está o e-mail de contato, tá? Equipe você não precisa mandar um e-mail simples, não precisa escrever nada, é só para eu saber para qual e-mail mandar, né? Porque eu não consegui colocar aqui no YouTube um link. Eu achei que o link também, às vezes a pessoa fala, mas pode ser um link malicioso, não é legal. Então vai ter aqui o e-mail de contato para você poder solicitar a sua planilha, tá certo? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer assim, eu vou encerrar por aqui. Eu acho que já foi bastante coisa que foi colocada aqui em termos de informações das funcionalidades da planilha. É bastante coisa realmente, né? E para não ficar muito longo, eu vou fazer depois um outro vídeo a partir da planilha, né? E aí vou mostrar as abas, vou mostrar as informações da planilha. Não sei se eu vou conseguir fazer esse vídeo aí hoje ou por esses dias, né? Mas eu vou colocar. Agora, se você, independente disso, se você já quiser a planilha, mesmo eu não tendo mostrado, para você já ir conhecendo, você pede aqui que eu mando para você, tá certo? Pede aqui, não é aqui. Você pede aqui, tem um e-mail, você pede aqui, manda um e-mail para mim, que a minha equipe vai mandar para você, tá certo? Então, independente de você ter visto a planilha, se você já quer usar ou quer passar a usar, porque realmente ela é bem didática, ela está bem, com muitas explicações, tem um tutorial, aí você manda um e-mail que eu já mando para você, tá bom? Então, bora lá, todo mundo correr atrás disso aqui, prosperidade. Vou até colocar aqui, tá certo? Não vou colocar em vermelho, vou colocar em azul, prosperidade azul, certo? Certo? Então todo mundo azul, olha lá. Então todo mundo correndo atrás de prosperidade, certo? Então, muito obrigado a você que acompanhou até aqui, que você teve paciência, curiosidade, interessou-se por esse tema, né? Achou que vale a pena, tá certo? Obrigado a você que está acompanhando aqui.
né? E acompanhe aqui os próximos vídeos do meu canal para nós falarmos sobre prosperidade, sobre essa planilha aí, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!